meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Muito obrigado você pela sua audiência. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Vamos falar com dois caras super feras a respeito de um tema que é muito debatido no mercado de programação, tá? Qual que é mais importante, soft ou hard skills? Então, hoje nós vamos bater o papo aqui com dois caras que são líder técnicos, trabalham comigo, e a gente vai ouvir também a opinião deles, vai discutir um pouco sobre esse assunto, beleza? Fala galera, hoje a gente está aqui então com o Ivan, que é aqui líder técnico na Verso. Ivan, especialista aí em C Sharp, em toda a trilha da Microsoft, fanboy da Microsoft, então se tiver qualquer coisa aí relacionado, é ele que vai levantar essa bandeira. E a gente também está com outro líder técnico aqui, é o Felipe Enlich, também outro cara muito brabo aí, teve uma grande evolução aqui junto com a gente. E putz, tem também um excelente background técnico, além do soft skill também, que a gente vai falar um pouco aqui hoje. E a ideia é a gente ter um bate-papo aqui descontraído, entender um pouco da visão, né, de todos nós aqui e como isso pode contribuir para a sua carreira, beleza? Então, para a gente começar já num tema que é polêmico, e a gente veio trazer polêmica aqui hoje, não é mesmo? Contem comigo. Exatamente. Então vamos começar aí com a pergunta do próprio título, que é, cara, soft skill versus hard skill, né? O que é mais importante, o que faz a maior diferença na vida do desenvolvedor, no final das contas, na carreira do desenvolvedor? O que vocês têm a contribuir aí sobre isso? Quer começar, Inês? Oi? Beleza, vamos lá. Acredito que depende muito do momento ali da vida da carreira do programador, tá, Dô? Não dá pra bater o martelo e dizer, tipo, não, a hard é importante, 100% importante do início ao fim, e a soft é 100% importante do início ao fim. Acho que existe ali uma transição à medida que o profissional vai evoluindo na carreira. No início ali, quando o cara é júnior, tá iniciando no mundo da programação ali, é legal ele focar bastante em hard, porque ele precisa desenvolver essa parte do conhecimento dele. Mas, à medida que você vai evoluindo na carreira, as entregas técnicas, elas não são só o que importam, né? Então, você saber dar um bom feedback, você saber se posicionar dentro de uma reunião, saber fazer um bom discurso ali quando precisar, passa a ser tão importante quanto a parte do hard skill. Então, acho que à medida que o cara vai evoluindo, o soft skill vai se tornando cada vez mais importante. Entendi. No começo da carreira, então, você acredita que não é tão relevante assim, é mais relevante o hard? Acredito que sim. Acredito que o hard é mais relevante no início. É mais relevante do que o soft. Tá. Óbvio que não dá pro cara chegar, tipo, zero soft skill, sacou? Tipo, o cara sabe codar e não sabe conversar. Não é esse o caso. Mas o hard skill ele acaba tendo um peso maior ali no início da carreira do que o soft. Legal. E aí, Ivan, o que você acha sobre isso? Eu acho que existe um axioma entre essas duas coisas, soft e hard skill. Qualquer extremo dos dois não é legal. Mas, entre dois extremos, soft skill é mais importante. Porque, vamos lá, fazer uma metáfora. Soft skill abre portas, hard skill te mantém dentro da sala. É basicamente isso. Então, depende muito também do momento, igual o Anderson falou. Mas, vamos lá. Falando do contexto de programação, né? Eu acredito que hard skill é necessário mais do que a soft skill. Em maior parte da trilha de um técnico. Exceto quando ele sai da parte técnica e vai também para a parte de gestão. Aí ele precisa ter uma soft skill bem afiada. Entretanto, dentro da carreira técnica, a hard skill ela é muito importante. Eu considero. Se fosse falar uma questão de percentual, eu diria que mais da metade teria que ser hard skill do que soft skill. Entretanto, infelizmente, quem tem soft skills leva mais vantagem do que quem tem hard skills. Por quê?
Você ter hard skill, você precisa saber se vender. E saber se vender é soft skill. Saber comunicar com as pessoas é soft skill. Inclusive, falando agora de iniciante, vamos lá. O iniciante, eu acredito que se ele tiver. Agora eu vou, né? Lembra que eu falei que eu vou fazer a contramão aqui do negócio, né? Então eu vou propositalmente contra a opinião do Andy ali, só para gerar uma discussão, assim, para a gente conversar sobre. Mas, cara, quando você é iniciante, ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você, cara. E o que que você vai precisar para as pessoas acreditarem em você? Qual vai ser a habilidade que você vai ter que ter para as pessoas acreditarem em você? É a soft skill, mano. Você vai ter que saber se vender. Você vai ter que abrir a porta. Depois que você abriu a porta, se você estiver dentro da sala, aí beleza. Eu conheço muita gente que tem muita hard skill, só que não consegue oportunidade porque não sabe se vender, cara. Não sabe conversar. Fica nervoso, confunde as coisas. A pessoa até sabe. Eu, inclusive, conheço. Eu tenho alguns amigos que têm empresa e tem um caso que foi muito interessante. Vou até compartilhar com vocês. Ele precisou contratar um programador, né? E aí, na entrevista, cara, ele perguntava assim pro programador: Cara, você sabe tal coisa? Eu acompanhei isso, foi faz um tempo já. Aí o cara falava assim: Ah, tem um pouquinho assim e tal, né? E aí vai perguntando várias coisas e o cara sempre falava aquela tipo: Ah, eu consigo me virar. Bem, tipo, inseguro, com dificuldade de falar e tal. Cara, e aí, por feeling, tá? Que esse cara ele já tinha passado por várias etapas, vários lugares e ele não entrava. Só que esse amigo meu, por algum motivo, ele tem essas paradas mesmo, ele percebeu que o cara era bom, ele só tinha uma dificuldade de comunicação. Ou seja, ele tinha uma soft skill muito ruim. Só que por algum motivo, a pessoa, né, o que tava, não era recrutador nem nada, era o dono da empresa mesmo que tava falando com o cara, percebeu que, falou assim, "Ó, eu tô com o feeling que esse cara é bom. Cara, contratou um cara que tinha um soft skill muito ruim e ele era muito bom, velho. Cara, ele era muito bom. Ele ultrapassou todas as expectativas. E aquelas coisas que ele falava que era mais ou menos e tal, ele manjava muito. Ele entregava tudo e ainda mais. Só que isso foi uma questão de feeling. Porque todas as etapas anteriores que ele tinha passado em outras empresas, cara, ele não tinha aplicado. Ou seja, assim, e isso é uma exceção. Isso aqui é uma exceção. Eu estou querendo compartilhar com vocês uma exceção que a hard skill boa não colocava o cara dentro dos lugares. Apesar que Então, ele não era mas iniciante, ele era mediano, né? Mas as pessoas, elas. Ainda mais quando você está tentando. E existe o jargão também, né? Existe um jargão que criaram assim no mercado, aquela coisa, né? Tipo, contate, caráter e treine habilidades. Cara, tipo, existe essa ideia, né? Então as pessoas meio que já ficam naquela, claro, não que não tenha como contratar pessoas com caráter, mas quando eu entendo que eu faço contrato com caráter, tipo assim, contrate uma pessoa que você gostou da pessoa, que você viu que ela interage bem, que ela parece ser uma boa pessoa na sua perspectiva equivocada, né? A gente pode estar equivocado nas nossas interpretações. E existe esse jargão. Então, as pessoas já vai para uma entrevista, já vai, tipo, conversando com outra pessoa, mirando na soft skill. Já mira na soft skill, porque existe um jargão falando, ó, contrate personalidade, não, e depois você tem nas habilidades, entendeu? E aí, quem não tem a soft skill, cara, ser iniciante ainda vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Porque já existe esse jargão, inclusive. Inclusive, se o cara tiver soft skill sendo iniciante, sabe o que vai acontecer? Ele vai conseguir mais ajuda dos colegas, ele vai conseguir mais amizade, ele vai conseguir mais empatia por parte do grupo. As pessoas vão gostar dele, as pessoas vão querer ajudar ele.
as pessoas não vão punir ele de uma forma muito severa, porque ele é um cara legal, que se comunica, que todo mundo gosta, entendeu? Então, se ele tiver uma boa soft skill como iniciante, ele vai ter mais facilidade para obter hard skill, por conta do ambiente que ele vai interagir com as pessoas ali. Boa. Começar. Complementa aí, Fê. Aí depois eu fecho aqui. Falar que o exemplo que ele deu vai na linha do que eu falei, tá ligado? Porque, tipo, se o cara provou que ele era muito bom em alguma área específica, certamente ele não era um júnior, entendeu? Porque o júnior ele ainda está se desenvolvendo ali. Dificilmente você pega um júnior que é, tipo, ponta em conhecimento em alguma área da programação. O cara tá começando a carreira. E aí por isso que eu falei que a hard skill nesse momento ela é mais importante do que a soft, porque acima de tudo ele precisa ter a entrega. E faz sentido o que você falou no sentido de, tipo, se o cara não tiver a soft, talvez ele tenha mais dificuldade de ter acesso a uma vaga. Ok. Mas esse cara não se mantém, não se sustenta no mercado de trabalho. Ele vai ter acesso à vaga e não vai ter entrega, porque ele não tem hard. E aí acabou pro cara. Então, é legal, mas assim, parte de um pressuposto que o cara é um iniciante. Beleza? Ele talvez não tenha entrega no começo. Mas se ele tiver hard skill, ele nem sequer entra na sala. Você entendeu? Não, Tipo, entendi. ele Mas nem- isso Tipo, partindo do. se ele não tiver a soft, ele nem sequer entra na sala. Perfeito. Agora, Partindo vamos do supor, ponto do entrou... extremo, né? Partindo do ponto do extremo. O cara que não tem nada de soft skill. Exatamente. Ok. E geralmente as pessoas iniciantes, não é uma regra, né? Mas geralmente pessoas iniciantes, elas têm um negócio chamado insegurança, né? Porque ela é iniciante, ela tá começando, então às vezes ela se sente insegura de falar, ela não entende o que ela tá falando, ela fica com medo de errar, ela fica vendo vídeo na internet para ficar vendo o que que ela vai falar. Tipo, eu tenho que falar assim, eu não posso cruzar o braço. Aquelas papagaiadas que o pessoal fica falando, né? Que mais deixa as pessoas nervosas do que ajuda. E aí a pessoa fica toda tensa, às vezes ele até tem um hard skill bom, o cara até estudou, mas na hora que ele começa a ver vídeo assim de tipo, olha, você nunca diga nunca, olha, você tem que chegar falando bem, nunca fale mal de alguma coisa que tinha acontecido no passado. Olha, nunca. Putz, o cara vem com um monte de coisa na cabeça, na hora que ele chega, ele já acha que errou, ele fica nervoso com algo que outra pessoa nem percebeu, só ele percebeu, porque ele já leu muita coisa, já viu muito vídeo sobre isso, entendeu? E isso tudo impacta onde? Todas essas coisas é onde que impacta na soft skill. Na soft skill. Aí a pessoa falha na soft skill. Às vezes ele é até bom, mas não consegue. Não consegue passar. E não consegue abrir a porta, cara. Não consegue Sim. nem sequer abrir a porta. Aí vamos supor, que nem o Andy falou assim: o cara entrou. Olha só, eu conheço, velho. Conheço. E eu te falo isso por causa já. Quando eu era estagiário lá atrás, ó, uma coisa que eu falo para iniciantes, às vezes as pessoas vêm me perguntar, né? Eu quero trabalhar com programação. Isso é real, tá? Não é metáfora, não. Quero trabalhar com programação, não sei o que lá, é técnico e tal. Eu falei, quer? Quer. Então, mano, vai trabalhar com vendas. Pega um emprego aí numa loja que calçados e confecções, varejo, para você ficar atendendo a pessoa tete a tete. Não é vender pela internet, não. É você atender lá, ir lá buscar um calçado. Se não tiver o número, você vai lá e busca um parecido e tenta virar a venda, mano. Trabalha com venda primeiro, porque senão se você fizer isso, quando você chegar lá, na parte técnica ali, você vai com certeza ficar na vantagem de 95% das pessoas. Cara, muitas vezes. Ó, quando eu era estagiário, eu nunca fui reprovado em nenhuma das entrevistas que eu participei. Todas eu fui chamado. Todas. Inclusive teve duas que eu conhecia as pessoas que estavam disputando comigo. Eles eram melhor que eu, velho. Eu conhecia os caras. Eles eram tecnicamente melhor do que eu. Eles eram mais inteligentes do que eu. Quem passou? Eu passei. Entendeu? Quem tinha mais hard skill? Ele tinha mais hard skill. Quem tinha mais soft skill? Eu. Por que eu tinha mais soft skill? Eu trabalhei com vendas. Eu sei me comunicar. Entendeu? Porque eu passei uma impressão melhor de segurança e tal. E aí, assim, e eu vi na prática que isso é muito importante. Aí, vamos lá. Aí você entra, beleza, você abriu a porta, se mantém na sala, você não tem hard skill. O que que pode acontecer?
Você vai entrar na sala, você vai ver como a sala funciona, vão te chutar da sala e você vai abrir várias outras portas, irmão. Porque tem muitas portas, tem muitas salas aí pra você abrir porta. Você vai abrir um porta de tanta sala, que vai ter uma hora que você vai conseguir hard skill só de abrir tanta porta, velho. É, Entendeu? eu complementando a isso aí, eu acho que na verdade é aquilo, né? O que é mais importante, os teus braços ou tuas pernas? Mano, os dois são importantes, velho. Minhas pernas é mais importante, senão eu não saio nem do lugar, porque eu não consigo andar com os braços. Os dois são importantes. Os dois são importantes, mas o mais importante é a perna, porque eu não me movimento sem a perna, mano. Não, mano, os dois são Inclusive, importantes, tem você pode se pessoas. movimentar com os Inclusive, braços tem também. pessoas. Não, não. Pessoas Pode. que tem pessoas que não têm braço, elas conseguem fazer as coisas com as pernas, mano. Beleza, mas a pergunta é, o que é mais importante? Os dois são importantes, mano. Você precisa dos dois. Você foi formado Não, para a os gente dois. precisa dos dois, mas aí fica muito fácil. Aqui é uma utopia. Qual que é a utopia das pessoas? Utopia assim, olha, o equilíbrio que é o ideal. Isso aí é Não, 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 fácil. não é isso que eu O vou falar, equilíbrio é não é isso que eu vou interessante, é falar. bom você ter os dois, é bom você ter os dois. Mas entre os dois, vamos para uma conversa uma conversa mais difícil de falar. Entre os dois, nos momentos. Qual dos dois ali você pegaria? Não, vamos Dependendo do momento lá. que você tiver. Vamos lá. É isso que eu ia complementar, no sentido do seguinte. Os dois são importantes, beleza. Aí eu acredito que, eu acredito não, sem dúvidas, o soft skill ele vai abrir muito mais porta, ele vai te botar muito mais em destaque. Isso é fato, É isso. né? Isso é fato, não existe dúvida. Só que aí esse é o lance, tipo, não adianta você ter muito de um sem ter do outro, cara. É fácil abrir porta, mas se você também não tiver outro, você não se mantém. E isso Você também abre outra acontece. porta. Não se mantém. Você vai fechar, você vai ser expulso do lugar, é isso que você está falando aí na metáfora. E aí o ponto é, pô, você precisa ter os dois, você precisa trabalhar os dois o tempo inteiro. Nos outros vídeos eu até já comentei, falei ali um pouco de como fazer isso, de atitudes que você tem que ter. E às vezes não é só a questão da comunicação. Tem N posturas e atitudes que você tem que fazer que complementam essa tua imagem e tudo mais, né? E aí vai muito disso. Como, por exemplo, eu fiz o último vídeo falando a respeito de qual o próximo passo para dar na carreira do desenvolvedor, né? E aí tem um passo, principalmente quando a gente está um pouco mais sênior, que a questão da imagem pessoal, daquilo que você projeta sobre você, cara, é o ponto crucial ali de como que você lida com isso. Mas se, obviamente, desde trainee lá de estagiário, você já vem trabalhando essa parada, cara, você não vai ter esforço para dar o próximo passo a partir daquilo, entendeu? O esforço vai ser muito menor. Então, acho que tem que ter, assim, obviamente, equilíbrio dos dois, vai chegar momentos que vai ter mais de um do que de outro, e também vai muito do perfil da pessoa, só que, assim, não dá para viver sem um ou sem outro, tá ligado? Agora deixa Perfeito, cara. eu melhorar um ponto que eu esqueci, um detalhe que eu esqueci de pontuar. Nisso que eu falei, eu não estou generalizando em todas as etapas, beleza? Eu acho que quanto mais iniciante, eu estou indo tipo na contramão e não é proposital de verdade, é porque assim, ó, quanto mais iniciante, mais soft skill. Quanto mais avançado, mais hard skill. Sabe por quê? Quando você for avançado, ele será exigido, tecnicamente estou falando, quando você não está em cargo de liderança. Tira a liderança. Vamos supor, engenheiro sênior, lá responsável pelo foguete da Tesla, lá, sei lá. Entendeu? Cara, ninguém tá esperando um cara que se comunique bem. As pessoas estão esperando o cara que ele faça um foguete que não vai explodir, velho. Acho que Entendeu? depende da posição, da linha que o Isso cara que vai, mano. Depende da Então, linha. exatamente. mas é que eu tô te falando, a linha técnica. Linha técnica. Na linha Linha técnica. especialista, se for na linha Isso. especialista, já é Mas uma Técnica. coisa, mas... mesmo na linha especialista, eu já tive experiências em projetos em que é, o cliente tinha uma necessidade, eu tinha a solução técnica da necessidade dele, eu sabia que aquilo ia ser melhor para ele, e eu não, na época eu não consegui convencer ele a executar aquela mudança naquele momento. E isso Interessante. acabou impactando negativamente a empresa. E depois, lá na frente, o cliente veio e falou assim, cara, aquela mudança que você falou lá atrás, vamos implementar ela agora. Ou seja, talvez para mim, naquele momento inicial, faltou eu conseguir trabalhar ali o convencimento, eu expor a minha opinião de maneira clara para o cliente, para que ele entendesse que aquilo seria algo importante para ele naquele momento.
Entendeu? Isso aí é Mas eu totalmente acho soft. E eu tava numa posição de senioridade na Perfeito, época, sacou? perfeito. legal. Mas na minha opinião, quando você estava fazendo essa ponte, para mim você já está numa posição de gestão, de liderança. Não necessariamente, não necessariamente. Ali você já As- está, você está representando a venda de um projeto, você já está representando ali uma questão de relacionamento com uma outra pessoa. Não Você necessariamente, não né? é. Quando faz um não freela, necess- por é, exemplo, se você faz um freela, cara, você é o comercial do negócio. Você tem que se vender ali. Então você precisa de alguma forma ainda também, entendeu? E às vezes até Não. até dentro de uma squad, cara. Imagina o seguinte: você tem ali, isso acontece o tempo inteiro, tá? Você tem um líder técnico e um dev sênior, certo? O líder técnico ali, ele vai fazer a gestão técnica da equipe, ok? Mas o dev sênior, em tese, ele é tão capaz quanto o líder técnico para tomar decisões técnicas, ok? Deveria, pelo menos. Deveria, pelo menos. É, como que, assim, o dev sênior ele tem que ter a habilidade de comunicação ali para poder defender o ponto de vista dele quando ele entrar no embate com o líder técnico. Tecnicamente, entendeu? Ainda que a decisão seja do líder técnico, ele tem que saber expor a opinião dele ali, ele tem que saber conversar, ele tem que saber, tipo, inclusive, é, voltar na opinião dele. Por exemplo, às vezes você dá uma opinião, o LT tem uma outra opinião, vai seguir o que o LT está fazendo, só que está definindo ali, e você tem que ter essa habilidade ali de saber lidar com isso também, saber, tipo, entendeu? Não desenganjar a equipe porque você tem uma opinião e o líder técnico tem outra. E tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, questão de postura, adaptabilidade, comunicação, etc. Legal. A minha opinião é assim, ó. Obviamente que não é bom você ter 100 de um e zero de outro. Vamos falar de 80-20, beleza? Vamos falar de 80-20. Eu diria que iniciante, 80 soft skill, 20 hard skill. Sênior, lá pra frente, lá, eu acho que tem que ter no mínimo, 50 hard skill. No mínimo, tá ligado? 50% hard skill. E qual que é a diferença do iniciante para o sênior, vamos assim dizer? Sabe o que que é a diferença? É que o título de sênior, por si só, já abre porta. Você vai ter uma carreira, já vai ter o currículo ali, você já vai ser chamado. As pessoas já, de forma inconsciente, elas já entendem que você é aquilo, porque você tem Autoridade, né? experiências anteriores. Autoridade, você já vai ter autoridade. Você não vai ficar tão refém da sua. do- Lembrando, nada de extremo. Não estou falando que não vai precisar, mas você não vai ser refém. Não vai ser refém. O cara não vai ser refém da soft skill dele. Ainda mais dependendo da demanda a qual ele precisa atuar. Quanto mais escasso for o problema que ele tem que resolver, e quanto menor for a oferta no mercado, mais as pessoas vão estar aptas a tolerar problema de soft skill. Entendeu? Porque, tipo, eu não tenho quem resolva. Quem sabe é o cara, eu sei que o cara sabe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara, vou colocar ele para resolver e eu fico traduzindo o que ele tá falando para as outras pessoas. O cara é tão bom, velho, que, tipo, não tem outra pessoa que consegue fazer o que ele faz. E aí vai ter que colocar uma pessoa na frente como uma interface, uma barreira para ele não engolir os outros. E tem empresa que faz isso, mas é casos isolados, não é uma regra. Na maioria dos casos, sim, vai ser exigido uma soft skill e tal. Mas o ponto que eu tô querendo levantar aqui é assim, que por isso que eu falei aquela questão, quanto mais avançado você for, quanto mais autoridade você for num assunto, menos refém você vai estar da soft skill. Refém, não que não seja necessário, mas você não vai estar refém de uma soft skill. Porque como que eu posso dizer? Assim, no Vai depender inconsciente do você. mercado, né? Também depende do momento do mercado. Não. É, né? Depende do mercado, mas assim, v- vamos falar de mão de obra qualificada. Cara, o nome já fala. Mão de obra qualificada busca hard skill, Uhum. entendeu? Primeiro, não que só isso não é importante. Inclusive, teve até teve umas discussões aí eu tive discussão assim, saudável, tá? Sobre esse tema no passado já também.
Porque olha só que interessante. Inclusive, eu tive umas conversas dessas com o pessoal aqui. E eu, né, geralmente, não intencionalmente, mas na opinião diferente da maioria. O importante é você saber fazer. Você tem que saber fazer. Porque se você saber fazer, você não fica refém. Uhum. O importante é você saber fazer, não o que você tenha que fazer. Diferente, entendeu? Que quando a pessoa sabe muito fazer, ela vai ter know-how para gerenciar outras pessoas a fazerem também. Isso não é uma regra, tá? Inclusive, muitos casos aí no mercado de grandes empresários que não necessariamente eles sabiam fazer, mas eles sabiam gerenciar e tal, tinha soft skill. Mas se você olhar para os bilionários, topo de cadeia, você vai ver que boa parte deles, eles eram um cara muito bom, hard skill. Elon Musk, Mark Zuckerberg, obviamente que depois, né, É que a gente está eles tiveram olhando que muito a área tech, né? Também. Mas É, é, geralmente o que- é, que- empresário, quando porque é o ele. que a gente tá falando, né? Geralmente Tipo, ele tem um sobre know-how programação. do seu segmento ali, né? Ele tem um hard skill forte do seu segmento e acaba desenvolvendo mais o software ao longo do tempo para conseguir abrir essas portas aí que o mundo do empreendedorismo exige. Obviamente, ele vai ter que desenvolver a soft skill dele É, depois, precisa, entendeu? obrigatório. Ele tem, não tem como, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer é, cara, se o cara não tem hard skill para sair do lugar, nesse caso, entendeu? Ele não, assim, ele vai ficar refém, ele vai ficar muito refém. Sim, 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 Por isso que pode se o ser. cara for um técnico, se ele quiser mirar uma coisa mais lá na frente, quanto maior a altura que você tiver, dependendo do mercado que você estiver atuando, é importante que você tenha o hard skill, porque você vai ser a autoridade para que aquele navio não afunda. Tem que ter, cara. É o que eu falei. Os dois são importantes, é o braço e a Isso é perna. importante, Você concordo. precisa ir, e obviamente você vai ter que ir dosando conforme seu tempo, o desafio que você está tocando, o teu momento de vida, enfim, emprego atual, N coisas do tipo. A gente já falou um pouco sobre tudo isso, e como que quais foram os principais mentores disso na vida de vocês? Como é que vocês chegaram à conclusão aí de que, pô, o que é mais importante? Foi percepção? Alguém ajudou vocês a entender ter esse tipo de visão sobre esse assunto? Como é que foi na vida de vocês? Em termos de hard e soft, Aham, separadamente, exato. bacana. Bacana, bacana, bacana. Eu tenho. Quer falar, gente? Pode falar primeiro. Cara, assim, ó, vamos lá. Reforçando que os dois é importante. Mas muda-se a importância maior, dado a etapa que você tá. Etapa inicial, eu acho mais importante soft skill. Entendeu? Etapa lá mais pra frente, eu acho importante hard skill no mínimo pela metade, tá? Para não ficar muito. No mínimo pela metade, mas exige uma hard skill maior. Porque você vai ter responsabilidade maior. E aí, vamos lá. No meu caso, eu tive a sorte de encontrar pessoas no meu caminho, e eu sou muito paranoico com isso, que é o seu ambiente define o seu destino, velho. Eu acredito nisso, entendeu? A gente não tem controle do que a gente vai absorver ou não. A gente não tem um botão de mute, a gente não controla os disparos neurais que a nossa cabeça faz. A gente não tem esse controle. Então não importa, não existe isso de você estar no ambiente e não ser influenciado. Não importa, mesmo que você não concorde com aquilo, isso é científico, não é uma opinião, científico. Mesmo que você não concorde com o que está sendo falado dentro de um ambiente, as suas redes neurais elas estão sendo disparadas, estão criando novas conexões e talvez com o tempo você vai começar a acordar com aquilo por repetição. Ambiente define. Ponto. A neurociência prova isso. Beleza. Aí tive a sorte de
ver na prática pessoas com ótimas soft skills se dando bem, entendeu? E foi aí que eu aprendi que o mais importante, lembra lá, ó, mais importante, não é a única coisa importante. O mais importante, até dito por filósofos do passado, Platão e Sócrates, que a retórica e a comunicação é a coisa mais importante. Porque tudo que você precisa fazer, alcançar, depende de você lidar com pessoas. Para você lidar com pessoas, tem que ter uma boa comunicação. E eu vi isso na prática acontecendo. Legal. Não foi livro. E aí eu percebi que era importante isso, inclusive, não só vendo das pessoas, mas eu me dando bem também por saber fazer isso. Legal. Na frente de pessoas que eram melhores que eu. Legal. Excelente. E você, Fê, como é que foi aí? Repete a pergunta, por favor. Se vocês tiveram algum mentor no sentido de instruir a Legal. desenvolver essas habilidades, software, hardware, e orientar o que que é mais importante, ou enfim, o que que é mais adequado para cada momento de vida, algo nesse sentido assim. Legal, legal, legal. Bom, eu sempre, por onde eu passei na minha carreira, eu sempre gostei de ter uma competição saudável com pares e uma competição interna aqui contra pessoas que estavam um pouco acima de mim, ok? Então, por exemplo, lá no início da minha carreira lá, tinha um camarada que trabalhava comigo que, putz, o cara dominava a programação orientada a objeto, e pai, o cara era muito bom, ele tinha experiência na época com banco, já tinha trabalhado em banco, etc e tal. E eu olhava o cara e falava, cara, putz, eu posso ter o mesmo conhecimento que ele, entendeu? E aí eu perseguia, óbvio que eu estava sempre na sombra dele, mas essa ideia de tentar perseguir o perfil do camarada me fez desenvolver as minhas hard skills na época. Da mesma maneira, chegou um momento da minha carreira que eu pensei, cara, Ambiente. não, ambiente, exatamente. Teve um momento que eu cheguei na minha carreira e percebi assim, não, calma, pô, não adianta eu só sair perseguindo o conhecimento técnico. Eu preciso perseguir outros comportamentos ali que vão me fazer crescer também. E também tive o privilégio de trabalhar do lado de pessoas, assim, excepcionais. Pô. Principalmente dentro da Verda. E aí eu persegui essas pessoas, tipo, não, cara, fulano de tal tem uma qualidade ali que, cara, é invejável. Quero chegar lá. E aí, perseguindo ali aquele padrão, entendeu? E por isso Legal. ajuda muito, mano. Legal. Eu também Eu tenho um ponto acredito aí, depois. eu acredito muito nessa questão do ambiente, né, como você comentou. Não só ambiente, mas assim, ambiente, o que você escuta, né, o que você lê e tal, todas essas coisas Então, olha moldam só, ali a forma como você se vê. a neurociência fala, tem até um cara, depois eu digo para vocês, ele é muito bom, que isso que você falou, leitura, o que você Escuta, o que lê, o você que lê, o que você você escuta, vê, né, o que isso você... faz parte do seu ambiente. Exatamente, exatamente, Isso é ambiente também. exatamente. Por isso que é legal, tipo, inclusive é dito, né, nesses estudos que às vezes a gente não tem o ambiente, mas a gente pode modular o nosso ambiente através da leitura e Perfeito, das, né, perfeito. entendeu? Faz parte do Exatamente. ambiente. E aí comigo aconteceu também dessa mesma forma. Então, putz, eu sempre tive referências, eu sempre busquei estar em lugares que existem pessoas melhores do que eu que vão me ajudar a ter esse desenvolvimento. Então, por exemplo, eu fui o contrário do Ivan. Cara, eu demorei 1 ano e meio para conseguir o meu primeiro estágio. E não quer dizer que eu não tinha soft skills. Também por outros fatores, enfim, até eu conseguir ali provar que putz, eu tinha essa capacidade, eu tive que me mudar de cidade, por exemplo, para conseguir a oportunidade. No local que eu estava, ambiente mais uma vez, o local que eu estava não me permitiu isso. Você é um caso que se encaixa na minha defesa. Por quê? Iniciante com pouco soft skill. Não é que eu não tinha. E o meu hardware Não, também você não não era tinha, mas bom. talvez você não era suficiente para tipo te abrir uma oportunidade onde você estava. Pode ser. E na verdade teve outra questão. As que eu passei, que eu podia ter sido aprovado antes, mas as que eu passei não me permitiram por causa da minha
do meu ambiente físico. Putz, o deslocamento para eu chegar no Tá, local entendi. não era suficiente. Então, tipo assim, poderia ter sido feito antes, mas eu estava num local também que não me ajudava. Então, cara, aí entra num ponto de inflexão. Às vezes você tem que tomar uma decisão que, putz, você vai ter que mudar a sua vida. E é isso. Se você quer aquele negócio, você vai mudar a sua vida, você vai fazer acontecer. Mas em resumo, eu sempre busquei me moldar sobre isso, né? Sobre pessoas, ambientes, as coisas que eu escuto e tudo mais. E isso, obviamente, me ajudou ali a galgar outros patamares. Teve até uma situação que, por exemplo, quando eu era júnior, se eu não me engano, quando eu estava fazendo a transição de júnior para pleno, por causa de soft skill, eu consegui fazer essa transição, por exemplo, com 100% de aumento financeiro de salário. Então é uma parada que, putz, precisa te acompanhar ali durante o período, entendeu? E isso é algo que, independente de onde você vai precisar dos dois, tipo, algumas vezes você vai precisar dar foco mais em um do que em outro. Por exemplo, você está em um projeto que você tem que fazer lá algo muito específico, especialista. Cara, por mais que você tenha, você não vai deixar de lado o seu soft skill, mas você vai precisar se aprofundar, se especializar muito mais ali no hard para conseguir entregar aquele desafio. Mas para gerenciar, ainda mais que você vai estar no meio ali, precisando se aprofundar mais no técnico, você vai precisar continuar gerenciando a expectativa de outras pessoas. E isso não vai mudar, né? Não adianta. Mas legal, acho que a gente conseguiu aqui trazer um pouco da visão ali de cada um, de como que essas coisas se conectam e fica muito claro assim do resumo de tudo isso, que é isso que a gente falou, né? Buscar sempre ter referências, estar sempre no ambiente legal, você sempre entender a coisa que você está e usar é, cada um dessas habilidades nos seus momentos adequados. Ó, olha só que interessante. Eu lembrei de um outro caso real. Essa pessoa existe, apesar de estar desaparecida. Mas assim, e é verdade, não tô zoando. Eu, eu tive uma facilidade de entrar no mercado. Olha que interessante, né, cara? Quando você tem os dois mundos, faz muita diferença. Eu tinha soft skill porque eu trabalhava com vendas. E eu comecei a andar com um cara que tinha uma hard skill absurda. Absurda. Cara, ele era Jedi, velho. Sério, não tô zoando. Inclusive, vou até contar uma história só para vocês entenderem, assim, mais ou menos, né? Uma vez eu era júnior e tal, e eu tive que construir um aplicativo híbrido, né? Que era para iOS e para Android na época. E assim, eu demorei mais ou menos umas 3 semanas para fazer. Só que eu escolhi a lib errada. Quando estava nos 95%, eu precisava fazer um negócio e essa lib não tinha isso. E eu procurei esse cara que eu considero o meu mentor hard skill. No começo, né? Porque foi mais no início isso. Entendeu? Depois ele sumiu. Aí, ele sumiu, mas eu vejo, esses dias eu vi que ele tá vivo e tal, mas enfim, ele sumiu assim, ninguém sabe onde ele tá exatamente. Desculpa. E aí, bom, a gente precisou chamar ele, e olha só que interessante. Eu só consegui chamar ele. Vamos lá, eu tive que trocar ali, a gente tinha que trocar, ou seja, começar do zero. E a gente tinha um prazo de 4 dias para entregar. Tinha começado do zero. Eu procurei um monte de gente boa, o pessoal falou, não, não dá. Por eu ter amizade com esse cara, eu consegui trazer ele e ele conseguiu fazer o aplicativo do zero em outra lib em 2 madrugadas, velho. Eu tenho um vídeo até hoje, ele rodando lá e tal. Era mó da hora, assim. Ele tem muita habilidade com teclado. E Ctrl+C, Ctrl+V dele, e edita aqui. Mano, muito atalho louco. Ah, caraca, esse maluco é brabo. Mas tem um ponto que eu achei interessante. Ele era muito requisitado, velho. Eu tava, tipo, sentado assim do lado dele, assim, ó. E ele ficava offline no Facebook. Ele abria o chat do Face dele e eu ouvia, às vezes ele abria algumas conversas. E eu li, eu tava lá. Mano, aí tinha lá o quê? Tinha gente do
mano, de empresas grandes, gente do Itaú, gente da IBM, a galera, tipo, de umas empresas grandes assim, falando, mano, me ajuda com isso aqui, cara, eu tenho até esse dia pra resolver. E o cara era o cara foda dentro da empresa, pedindo ajuda dele. Ô, mano, se eu conseguir, eu te dou 10k. Se você resolver, se você resolver em 10 minutos, eu te. Ele era muito bom, ele era muito requisitado. Inclusive, vinha outras pessoas também de fora, que eu andava com ele. Pessoas, tipo, empresários, um monte de gente, cara, tentando virar sócio dele. Caras muito bons de soft skills, sabe? Mas totalmente dependente de uma outra pessoa, porque não sabia fazer, precisava de outro. Um cara foda de hard skill. E Aham. aí, ele tava com o poder na mão dele. E as pessoas que estavam com soft, que tinham soft skill não conseguiam convencer ele de fazer o que, que eles queriam. Talvez o cara que tivesse uma soft skill mais habilidosa conseguiria, sim, mas o ponto que eu quero levantar dependendo da posição também, hard skill forte é um poder muito grande, cara. Um Também, poder muito grande. também. Não Entendeu? deixa de ser. Eu tenho uma história também que, por exemplo, o que eu fazia muito para pegar experiência no começo? Então, por exemplo, eu não conhecia alguma ferramenta, alguma coisa, ou eu pegava, fazia projeto pessoal, ou pegava algum tipo de freela. E, putz, já me ferrei com vários freelas, no sentido assim, pô, não, tranquilo, isso daqui eu consigo fazer de boa e tal, vai, né, X tempo para fazer e, putz, vai dar tudo certo de valor. Depois, cara, o buraco era muito mais embaixo, tomava prejuízo e tudo mais, mas assim, o que que isso significa? Cara, que eu tinha um hard skill ruim? Não necessariamente, eu só não tinha experiência. Então, tipo assim, não confundir também, que às vezes a galera confunde falta de experiência com não ter o hard skill ali. No final das contas, o que que vai te blindar também de muitos casos é a experiência, o que que você já viveu. E às vezes você precisa entrar nas enrascadas dessa para aprender. E o que que isso significa? Eu também conseguia fechar freelas, fazer as coisas, então tinha o soft, tinha uma parte do hardware, e aí eu falo também num outro vídeo que, putz, a gente passa por muito disso, principalmente quando tá no nível de plano ali, o otimismo, né? Você acha que consegue resolver qualquer coisa, mano. Você acha que você é o Deus aqui na Terra e, velho, você vai fazer acontecer. E é nessas horas que a gente quebra a cara. Isso que é engraçado, né? Então, Passei hard muito por isso skill também, aí passei muito ajudando por isso aí. também. Oi? Não, tem uma soft interessante também que a gente acabou nem comentando aqui também, passa muito batido pra galera que tá no início da carreira, cara, que é essa questão de gestão de tempo. Eu vejo que no início da carreira, eu, por exemplo, eu era muito mais desorganizado com o meu dia, do que eu sou hoje. Tipo, hoje, putz, se a gente tá há mais tempo aí, se a gente não se organizar bem, a gente não consegue dar conta do dia inteiro de trabalho, né? E eu vejo muita Exato. galera patinando isso no início da carreira. Não, verdade, totalmente. Bom, legal, turma. Acho que a gente conseguiu abordar aí bastante tema, tem bastante insumo aí pro pessoal. Então, obrigado aí quem participou até aqui, né? Não deixar de curtir aí, de compartilhar com quem precisar saber mais sobre esse conteúdo, tá bom? E deixa um comentário aqui o que você achou, se vocês tiverem a experiência aí para comentar, algo do tipo, tá bom? A gente quer sempre ouvir a opinião de vocês aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Ivan, Heinrich. Valeu aí pela contribuição. Vocês são demais. Valeu. I don't wanna let myself down.